Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Marielas. Nessa tarde que hoje já choveu, já fez sol, agora a gente está aqui gostosinho nesse ar-condicionado maravilhoso do estúdio. E hoje eu estou muito feliz porque eu consegui trazer uma amiga muito especial para ser entrevistada. Minha amiga, minha colega de profissão, já foi minha professora, Adriana Vilela. E um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, Fio a Fio Professional, Colégio Portinari e Cherry Modas. Muito bem, vamos começar essa entrevista maravilhosa com conteúdo de saúde preventiva para os seus filhos, muito importante. Acredito que a maioria de vocês saiba que eu sou dentista, sou ortodontista e eu mais do que ninguém sei dessa importância de você prevenir para que a boquinha do seu filho não cresça errado e que ele consiga mastigar bem para ter uma qualidade de vida e uma saúde melhor. Então eu trouxe essa super especialista que eu admiro muito, Adriana Vilela. Muito obrigada, viu, Adri, por ter aceito o meu convite de vir aqui de São Paulo até Boituva para essa entrevista. O prazer é meu. Espero que esses minutinhos eu possa acrescentar a todos um pouco dessa experiência que eu tive ao longo da vida. E obrigada pelo acolhimento. Com certeza, você tem muito a acrescentar. A Adriana, ela tem muitos anos de experiência. Quanto você falou? 36. 36 anos de experiência. Já estudou fora do Brasil, já deu aula, né, em curso de ortopedia funcional. Então, assim, ela tem conhecimentos tanto de ortodontia como de ortopedia funcional também. E trata de adultos, de crianças e enfim, então vai ser um bate-papo bem gostoso. Então vamos lá, vamos começar do começo. Conta para o pessoal, qual é a idade ideal para iniciar a prevenção de problemas ortodônticos? Então, nós muitas vezes nos surpreendemos, mas o cuidado começa a partir do 3º mês de gravidez. Quando a mãe está descobrindo que vai ser mãe, ela, a partir do 3º mês, se ela conseguir controlar a injeção de açúcares, o paladar da criança não vai ficar tão estimulado a gostar. E isso, por tabela, vai fazer com que o seu filho goste mais, por exemplo, de frutas ou de coisas salgadas do que do docinho. Aí ele vai ter menos preferência por doce, vai conseguir comer os alimentos mais saudáveis, que vão estimular mais a mastigação. A mãe, desde aquele momento, já está sendo cobrada como exemplo, né? E aí, depois, quando o nenenzinho nasce? Depois o bebezinho nasce, eu já tive várias oportunidades, né, de verificar que a mãe, muitas vezes, embora dê de mamar, ela acha que não precisa escovar ou cuidar dos dentinhos. Precisa sim. Porque o leitinho é um alimento, e como alimento ele fermenta. E muitas vezes na altura aqui do canino, que é um dentinho que tem uma curvatura um pouquinho mais comprida em cima, fica um resto do leite, e com isso pode descobrir um pouquinho mais tarde que deu uma cárie de mamadeira. E cárie não só de mamadeira, como de leite materno de mamadeira também, né? E de leite, sim. Isso. É, porque tem gente que acha que o leite materno não dá cárie, né? Isso. E não é verdade, isso também. Adri, e aí a criança vai ser amamentada. E esse movimento? Então, o movimento é muito interessante, porque é quando a criança nasce, ela tem, a gente chama isso de retrognatismo, o queixinho fica um pouco para trás. Com o movimento de ordenha,
para buscar o bico, ela faz um movimento de avanço. E esse movimento de avanço, ele só é conseguido ou alcançado quando ela está mamando. Quando ela começa a mastigar, o trabalho da articulação, que chama ATM, ele para de ser bilateral e começa a ser unilateral. Então, a comida fica mais de um lado e estimula só a ATM desse lado. Quando ela mastiga desse outro lado, a ATM desse lado. E quando ela consegue mamar no peito, esse movimento faz com que, naturalmente, essa mandíbula queira avançar. E o ideal é que você consiga ver com seu filho aos 3 anos de idade que a mordida está encostadinha, o dentinho abraçando de cima, abraçando o dente de baixo, e não com espaço. O ideal seria assim, ó, e não um pouquinho para trás. Então, toda criança nasce com falta desse queixo, mas se tiver o estímulo correto, ele tende a ficar mais próximo, e é isso que a gente tem que estar atenta. É claro que uma pessoa leiga tem essa dificuldade, por isso que é importante a avaliação num odontopediatra, mesmo num pediatra médico, né, que consegue estar acompanhando a criança, muitas vezes até antes dela ir ao consultório, e o ortodontista ou ortopedista funcional. Uhum. E tem um outro tipo de mordida que passa despercebido também para a maioria dos pais, que a gente chama de mordida profunda. Que o dentinho às vezes está todo bonitinho assim, mas na hora que a criança morde, não aparece os dentinhos de baixo, né? O dente de cima cobre todo o dentinho. Então essa é um ponto de atenção também, porque a mordida quando está assim, ela trava toda a mastigação, né, Adri? É verdade. Parece assim, é como se fosse uma mãe, super mãe, que sufoca o filho, né? Então ele quer desenvolver, mas ele não consegue. E nesses casos, nós temos um recurso muito simples, rápido, eficaz, que são as pistas diretas. É como se fossem travesseirinhos que a gente aumenta a altura desses dentes de leite, como se fossem travesseirinhos mesmo, bloquinhos em resina. E aí, quando ela oclui, quando ela fecha a boquinha, essa mordida não fica com trespasse tão grande. O normal do trespasse, quer dizer, o quanto que o dente de cima cobre o de baixo, é de 0 a 4 milímetros. Mas muitas crianças, quando sorriem, nem mostram o dentinho de baixo. Então, com certeza, essa mordida, que a gente chama de sobremordida, está presente. Ela acaba gerando uma porção de fatores, como dores articulares, mastigação unilateral, necessidade de tomar líquidos nas refeições, cansaço muscular, entre outras. Zumbidos. Com certeza. E as crianças que têm mordida cruzada, o que acontece com a mastigação? A mordida cruzada é quando, por exemplo, a tampa da caixa não abraça perfeitamente o fundo da caixa. A mordida cruzada, ela tem várias causas, mas muitas das vezes é por uma obstrução da respiração numa das narinas. Então, é importante também fazer a avaliação no otorrino ou pedir para a criança fechar com o dedinho cada narina para ver se a passagem de ar está eficaz. Quando você não consegue resolver essa situação, a própria mastigação, quando nós estamos com algum alimento, a mandíbula faz um movimento de uma gota invertida, como se fosse assim. Imagina que eu estou comendo desse lado, quando eu vou comer alguma coisa, meu queixo não abre e fecha. Ele faz um movimento de gota, assim. E esse movimento, quando a mordida é cruzada, cada vez que a criança come, ela dá um impacto contra a maxila, contra esse osso de cima, e faz com que ele se feche. E nós engolimos uma média de 3.000 vezes ao dia. E cada vez que a gente engole, a gente está fazendo com que esses dentes se encostem. Imagina se a gente está comendo um chiclete ou alguma outra coisa. Então, esses estímulos são muito repetitivos. E essa mordida, ela vai levar ao deslocamento desse queixo, e não só do queixo, porque na verdade essa mandíbula ela parece um U, né, uma ferradurinha, e ela é deslocada, e aí ela começa a fazer um estiramento dessa musculatura, e esse estiramento faz com que haja, como se fosse eu puxando meu cabelo, vai acabar fazendo com que aquele osso se desenvolva mais do que o outro. Então, aquele lado que ela não mastigou vai, a médio e longo prazo, ficar um pouco mais aumentado comparativamente ao outro lado.
E aí isso acaba gerando uma assimetria facial, né? Parece que a pessoa tem um rosto... Até a parte de olhos, a gente vê que tem um desnível da pupila. A gente vê que um lado fica mais caidinho. Até a ponta da orelha, se a gente também depois for estudar, a criança vai ficando toda O ombro, assimétrica. compensa a coluna, vai tudo, né? Aí o joelho começa a dobrar, a cabeça inclina. Gente, a gente dá risada, mas na verdade tá tudo interligado, né? Sim. Não dá pra gente tratar só a boca e esquecer do resto do corpo. Sim. Né? Tá tudo conectado. Tudo conectado. E as crianças que têm dificuldade de respiração ou que têm problemas respiratórios de repetição, como nós ortodontistas podemos ajudar? Certo. Bom, a respiração, ela é tão importante ou mais do que a própria necessidade da água, né? E se você não tiver uma qualidade respiratória correta, então, por exemplo, se a gente respirar pelo nariz, a nossa capacidade respiratória, ela é mais, em porcentagem, é maior do que se a gente só se respirar pela boca. Se você respira pela boca, então, com isso, a quantidade de oxigênio vai ser menor para ser levada ao cérebro. E com isso, você pode observar que muitas crianças se cansam mais facilmente ou têm pequenos lapsos na hora que estão escrevendo, pulando alguma letrinha, elas vão se cansar mastigando, então, ou elas mastigam, ou elas respiram. Isso faz com que elas tomem muita água, algum líquido durante a refeição para ficar livre, porque criança não tem paciência para ficar sentada mastigando, né? Eles têm aquele cansaço, aquela pressa, enfim, muita energia para focar no prato. Então, a parte das absorções dos nutrientes também fica prejudicada, porque as partículas são ingeridas ou em menor quantidade ou em partículas maiores, e com isso o estômago vai ter maior dificuldade para absorver esses nutrientes. E uma outra coisa que vale a pena ver é que muitas vezes na mandíbula a gente tem, no finalzinho da garganta, a gente tem as amígdalas. E ela muitas vezes fica projetada porque a língua também fica projetada, porque as amígdalas elas formam como se fossem bolinhas de gude um pouco maiores e projetam a língua para frente. Então a criança quer manter a boca fechada, mas a língua não consegue ficar no espaço porque atrás tem alguma coisa empurrando por conta dessa amígdala gordinha. E me diz uma coisa, qual que é a idade que a maioria dos pais percebe que as primeiras alterações, né, da boca dos filhos e que realmente leva ao ortodontista? Eu tenho bastante reclamação de crianças que dormem com a boca aberta, que babam no travesseirinho, que roncam, que têm o sono muito cortado. E isso daí dá um cansaço, né? Porque o sono precisa ter aquele ciclo de 90 minutos para ser mais reparador. E se você está dormindo e tem uma falta de oxigenação, você acaba acordando pensando até que você está sem ar. E isso daí dá um cansaço. Então, acho que muitas vezes os pais observam primeiro isso, o ronco ou a má qualidade de sono. Em qual faixa etária, mais ou menos? Então, eu acho que a partir dos 3 anos é bem evidente. Se todo mundo prestar atenção, e até o fato de se toda hora estar com o nariz escorrendo, entupido, ou a voz alterada, nasalada, é sinal que tem alguma coisa estranha, que precisa ser cuidado. Com 3 anos, a criança pode usar aparelho? Sim, com qualquer idade a criança pode. O que, na verdade, nós temos que pesar é que do mesmo jeito que a gente tem as personalidades em adulto, a gente tem isso em criança. Então, se você achar que é um estresse para ela ficar responsável por aquele aparelho, ou se para você, dentro da sua rotina, ainda não está indicado, é claro que eu sugiro aguardar. Assim, a faixa maior do meu consultório é a partir dos 4 anos e meio, porque a criança consegue colaborar bem. Imagina aquelas pistas diretas, que são aqueles travesseirinhos que ajudam a mandíbula a deslocar, né, a deslizar. Elas precisam ser colocadas como se fossem restaurações. Então, a criança tem que ficar quietinha. Também você não quer amarrar a criança forçada. Então, é muito mais interessante ela entender que aquilo vai deixar o sorriso dela mais bonito e colaborar. E também, desde 1950, existem técnicas como os disjuntores
que são utilizados como aparelhos cimentados. Então dá um trabalhinho porque você tem que instalar o aparelhinho na boca, mas por outro lado, a mãe não precisa ficar lembrando da criança, assim, colocá-lo depois das refeições, como acontece com os aparelhos ortopédicos ou os aparelhos móveis. Então ele dá um resultado muito rápido, quase 7 vezes mais rápido que os aparelhos móveis, quando você tem esse problema de mordida cruzada com a disjunção. Então eu normalmente faço o descruzamento da mordida, porque é o que mais nos preocupa, né? Com isso a criança respira melhor, ela dorme melhor, a maxila fica com um espaço mais alargado, o espaço intraoral melhor, então a língua se coloca melhor. E aí depois disso eu gosto muito da ortopedia funcional, mas para um uso mais restrito à casa, porque aí tem menos risco de perder. Uhum. Porque tem cada história, né? De aparelhos perdidos, aparelhos jogados no lixo. Sequestrados. Nossa, cachorro comeu. É verdade. A criançada dá trabalho para as mães, né? E tem algum tipo de alteração, né? De má oclusão, de problema na mordida que merece uma atenção maior e que não dá para deixar para depois, para tratar? Ah, sim. Bom, felizmente, esses casos que eu vou falar são os que acontecem em apenas 12% da população, que são as pessoas que a gente chama de prognatas, que a mandíbula, ela, ao invés de ficar atrás da maxila, ela avança e se inverte. E nesses casos, cada vez que ela engole, ela está dando esse estímulo para que aquela mandíbula vá para frente. Então, é uma condição que você precisa intervir. É o famoso queixo para frente, Queixudinho, né? Uhum. E existe também uma tendência genética para isso. Bastante. E a gente tem que ficar lutando, né, contra essa genética, estimulando a maxila para crescer também, porque antigamente acreditava-se que a mentoneira segurava a mandíbula, né? Conta um pouquinho para o pessoal. Então, quando eu me formei, as coisas, graças a Deus, evoluíram muito, assim como a nossa tecnologia, né? Então, existia um recurso que parecia uma mãozinha que segurava essa ponta do queixo e vinham com uns elásticos. E aí, eles tinham a esperança no que segurasse, como se fosse um guia de cachorro, essa mandíbula ela não crescesse. Mas, na verdade, a gente observava que é impossível você parar o crescimento, você consegue assim desviar. Então a mandíbula não cresce para frente, mas ela pode crescer para baixo e ficar com aquele perfil do pateta de rosto longo. Bom, uma outra coisa que se descobriu depois da ressonância da tomo é que muitas vezes essa pressão que era colocada, exagerada e muitas vezes nem era percebida, podia levar a uma degeneração ou uma reabsorção dessa parte que eles chamam de cabeça da mandíbula contra a articulação. Tudo é bem complexo, né? Às vezes os pais pensam que é só colocar o aparelho, corrigir os dentes e não tem ideia do trabalho que o ortodontista faz, que vai muito além, né? A gente mexe com o osso, a gente acaba mexendo com a musculatura, acaba mexendo até com a postura corporal e interfere bem positivamente na qualidade de vida dos pacientes, na saúde em geral. Eu acho assim, para o paciente que às vezes não se alimenta bem, né? Eu já tive casos assim, paciente, meu filho não come nada, aí você vai ver a mordida do paciente, a criança não consegue nem mastigar. Como é que uma criança que não mastiga bem vai ter uma boa alimentação, né? A nutricionista é ótima para indicar receitas, né? Para variar o cardápio e identificar as necessidades dessa criança. Mas o que vai mastigar tem que estar funcionando bem, né? Os dentinhos e também não adianta ficar dando comidinha molinha, tipo hambúrguer, macarrãozinho, porque não é isso que faz desenvolver. É como se fosse uma academia. Você tem que procurar ter uma escolha com alimentos mais fibrosos, crocantes e frutas, né? Cenourinhas, babies, são ótimas. A criançada gosta, né? Sim, das cenourinhas elas baby. gostam. Toma uma aguinha que você está falando muito.
Ai, Adri, olha, eu queria que você comentasse um pouco assim sobre algum caso que tenha te chamado a atenção, sabe? Que de repente a mãe ou o pai chegou meio desesperado e aí de repente deu uma solução legal, alguma história, sei lá, que você lembre que possa ilustrar um pouco esse universo de tratamento ortodôntico, ortopédico. Alguma criancinha pequenininha que você fez pistas? O que você lembra agora? Ah, sim. Muitas vezes nós assim, aprendemos erroneamente que a ortodontia, a colocação dos brackets, ela é indicada somente quando troca os dentes. Então, eu sempre tive essa preocupação de ver o problema e tentar corrigir ou reduzir, interceptar, né? Então, eu acho que essa sequência de uma mordida profunda, que você coloca as pistas e aí naturalmente a criança vai fazendo, deixando essa boca funcionar, essa mandíbula vai chegando para frente. Se tiver algum ajuste ainda, você pode entrar com uma ortopedia funcional. Os aparelhos funcionais, eles são muito interessantes porque eles estimulam o desenvolvimento dos ossos justamente nessa fase que eles estão crescendo, né? E então uma pessoa que poderia ficar com perfil feio, quando ela coloca um aparelho que estimula esse crescimento numa fase boa, que eu diga por volta dos 10, 12 anos, ela tem um surto de crescimento muito bom. Então, se você já está com isso sendo monitorado, você não corre o risco de chegar com aquela criança aos 15 anos estando usando aparelho. Então, você já foi atrás para ir corrigindo pequenas coisas, e aí quando você tem que fazer a finalização, às vezes com os aparelhos de brackets, né, com os aparelhos fixos, é praticamente um alinhamento, porque você já cuidou das paredes, você já se preocupou quantos cômodos iam ter aquela casa, né? E é interessante, porque antigamente, nos Estados Unidos, né, eles adoravam tirar pré-molares. Os sisos ainda a gente muitas vezes indica, mas os prés praticamente ninguém indica. Por quê? Porque a gente aproveita essa fase de crescimento para fazer esses dentes que não tinham espaço começarem a ter. E uma coisa muito legal também que a gente só descobriu depois é que o fato de você extrair os dentes, você diminui o volume intraoral e com isso a língua fica mais sufocada. Então ele vai ser um adulto que vai ter maior risco de apneias, problemas de ronco, coisa que a gente não sabia antigamente. Sem contar o bigode chinês, né? Sim, o bigode chinês, né? Que existe um achatamento do Sim, perfil, o perfil né? fica muito prejudicado. Então, eu acho que é bem interessante isso. Várias vezes eu escuto do meu paciente, falei, puxa, que bom, né? Quando eu coloquei, ninguém usava e agora estão todos os amiguinhos usando e ele já está com um sorriso bonito. E tem crianças que às vezes são crianças assim, tidas como, não vou dizer hiperativas, sabe? Essas crianças falam assim, ai não, o meu filho não vai parar com o aparelho na boca. E às vezes a criança surpreende. Às vezes essa criança que é tida como arteira, como agitada, ela acaba se envolvendo com o tratamento e colabora e tem resultado muito mais rápido do que aquele outro quietinho, né? Eu lembro de ter tido algumas experiências nesse sentido que foram bem satisfatórias. Então tá bom, Adri. Alguma coisa que você queira falar para a gente finalizar aí? A minha sugestão é assim, visite seu dentista, se preocupe em passar fio dental entre os dentes, né, na boquinha da sua criança. Hoje tem aqueles pequenininhos que parecem palitinhos de dente práticos, porque o fato de ter cárie entre os dentes vai diminuir o perímetro do arco. Então, quando for trocar os dentes, pode dar um apinhamento. E pode ser além da dor, né? Se a gente puder evitar, eu acho que visite seu dentista e seu ortodontista. Muito obrigada, Adri. Foi um prazer te entrevistar. Obrigada. Foi mesmo. E logo você volta, por favor, hein? Obrigada. Gente. Um beijo, pessoal. Boa tarde. Obrigada.